que é gerado dentro do ventre materno já é um ser vivo. Para o direito, nós catalogamos apenas aqueles que respiram. Existe algo que é chamado de dosimetria pulmonar. Eles colocam o pulmão dentro de uma bacia de água. Se ele flutuar, é porque teve ar e ele respirou. Por que precisa saber disso? Para questão de direito sucessório. Então, se ele viveu, então a questão dos bens dele vai ser direcionada de maneira completamente diferente do que se ele tivesse morrido. Então, é muito interessante entender essas questões. Mas, a princípio toda criatura é contaminada pelo pecado. Toda criatura, não só os humanos, mas também os animais. Os animais não cometem pecados, mas eles também foram contaminados pelo pecado e pela morte. Os animais morrem? Morrem. Eles habitam o céu? Nós não sabemos. Eclesiastes já falava sobre isso. Nós podemos afirmar que ele habitará o céu, nós não temos essa certeza, mas nós temos a certeza que esses animais que aparentam ser tão dóceis, eles por vezes são verdadeiros seres caídos, dos quais cometem diversas atrocidades. Nós acabamos de ver a mulher que acabou de perder uma perna ali com um tubarão. Creio que vocês viram isso daí. O que acontece? Está ali o desequilíbrio todo ecológico, vem disso, mas isso tudo é fruto de uma natureza caída. Então é bem interessante olhar sobre esses aspectos. Então, o pecado é o que gera esse caos no mundo. O pecado gera todo esse caos. Esse caos que nós vemos é fruto do pecado, do qual nós também fazemos parte. E isso é o fim de forma alguma. Isso daí apenas aponta para o nosso Salvador e Redentor de todas as coisas. A partir do verso 13, ele continua a dizer: é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. O mais puro indício do pecado era a morte física. A morte física. Se deparar com a morte é se deparar com o poder do pecado. Tanto que o que mais dói na gente é a morte. De tudo que dói nessa vida, o que mais dói é a morte. Você vai ver as causas de abalos psicológicos e está intimamente ligado à morte, porque nós não nascemos para morrer, porque no nosso ser já nasce com esse desejo da eternidade. Tanto que você acha que todo mundo vai morrer antes de você. Você já nasce falando assim, não, tem gente morrendo ali, mas você fala, eu não, nós nos julgamos imortais, de certa forma. Você vai ver, vai fazer determinadas coisas e fala assim, não, isso daqui não corro risco algum. Tanto que você vê pessoas cometendo verdadeiras atrocidades, fazendo algumas coisas e fala assim, não, isso daqui eu achava que não levava perigo. E você vai ver, ele se depara com a morte. Se depara com a morte justamente por não acreditar que a morte está ali como uma sombra prestes a engoli-lo. Quem aqui já fez atitudes que você fala assim, por que eu fiz isso? Eu poderia ter morrido fazendo isso. Quantas vezes eu já fiz várias atrocidades e falei assim, como que eu não morri fazendo isso? E agora que você começa a ter um princípio de vida, você começa a entender o que é essa morte e o quanto ela é dolorosa, o quanto ela vai causar destruição. Então, se deparar com a vida e a morte é necessário para entender o que é o pecado. E esse pecado do qual nos traz essa clareza da morte. Continua dizendo, a partir do verso 14 ainda. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Observe que ele traz a figura de Adão e do segundo Adão, que seria Cristo. Lembre-se que Adão falha no jardim e Cristo, ele vence em meio ao caos, em meio às trevas. Então, a característica de Cristo para Adão é nitidamente antagônica. Adão, mediante a todos os recursos possíveis e o íntimo contato com Deus, ele ainda assim escolhia seguir os seus desejos humanos, enquanto Adão abdica de viver o Cristo, segundo Adão, abdica de viver as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus, de forma que Adão descumpre a vontade de Deus e Cristo vem cumprir a vontade do Pai, de maneira a nos resgatar do poder que reinava sobre as nossas vidas, que era justamente a morte. Daí você vai falar assim, então ele resgatou da morte, agora nós não morremos? E aí? Depende do que você considera a morte. A morte que ele está falando de restauração não se trata de uma morte
meramente existencial, mas de uma morte espiritual. Embora ele vencesse isso, ele faz com que a gente possa enxergar agora a esperança no mundo vindouro e não o que nossos olhos contemplam. Isso, por enquanto, ainda será tomado pelo pecado, mas em nosso espírito ele nos traz conforto. Somente com Cristo nós teremos conforto diante da morte. Prova disso é você ver em velórios cristãos, você vê pessoas ali comendo, você vê pessoas dando risada, você vê pessoas ali sim também chorando, mas você vê a esperança nesses olhos, porque os olhos dele não estão mais fixados no tempo presente, estão com os olhos fixados na eternidade. Isso já é a esperança do reino vindouro. Então você já vê o reino humano completamente tomado pelo pecado, completamente consternado com tudo o que acontece, e você vê do outro lado as pessoas com a esperança daquilo que haverá de acontecer, com a certeza, não se trata nem de mera esperança. Várias vezes já fui fazer velórios e, inevitavelmente, você vê esse antagonismo. Você vai ver pessoas ali louvando ao Senhor, glorificando o nome de Deus, e você vê pessoas completamente revoltadas com a morte. Certa vez eu fui num velório onde nós estávamos ali louvando o Senhor, as pessoas, claro, sentindo a dor da perda, mas com a esperança e com a certeza de onde aquela pessoa que havia morrido estava, enquanto nós víamos pessoas ali fazendo passeatas, revoltadas por conta da morte de um jovem que tinha sido morto por conta de desavenças banais. Então nós vemos esses dois reinos claramente. Então continua a dizer, verso 15. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Aqui mais uma vez ele usa essa questão de muitos e continua a dizer, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ele usa muitos e muitos, tanto a graça quanto a morte. Verso 16, e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Aqui ele vai abordar justamente a transformação oriunda da morte de Cristo na cruz do Calvário, onde seu sangue agora serve como sacrifício expiatório. O que é sacrifício expiatório? O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário estava apaziguando a ira de Deus, de forma que antes reinava a morte, e o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário é como se fosse a moeda do qual nos comprasse, pagasse o preço da justiça que era necessário ser pago com sangue. Então ele nos resgata. Aqui o termo é utilizado possibilidade. Eu não gosto muito desse termo de possibilidade, porque não se trata de uma mera possibilidade, mas de uma certeza. De todos aqueles que foram comprados por Cristo antes da fundação do mundo, haverão de ser resgatados. Como foi comprado antes da fundação do mundo? Aí, nenhum teólogo conseguiu explicar da maneira perfeita isso. Mas nós sabemos que tudo o que aconteceu, aconteceu mediante os planos e os decretos eternos do Senhor, de forma que Ele organiza tudo para o cumprimento da sua história, onde Ele será glorificado e tudo que foi dito se cumpra. Nós vemos a Bíblia é formada de profecias, de promessas que haveriam de se realizar e se realizaram. Vocês vão ler o Pentateuco, você vai ver eles falando acerca daquilo que iria acontecer com o povo, e de fato acontece. Você vai ver em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, falando acerca do exílio do povo. O povo que desobedeceria a Deus e seria exilado. Se vocês não obedecerem, acontecerão essas maldições. E trazia todas as maldições. E as maldições ocorreram exatamente como havia sido proferido. Imagina que no intervalo de tempo de quase 700 anos. Então, 700 anos antes ele já tinha avisado e as coisas aconteceram, justamente por conta da sua onisciência e de saber a natureza humana e de ter a plena convicção daquilo que ele iria fazer. E mesmo diante de todas essas malignidades que o homem comete, Deus não nos abandona, Deus ainda escolhe nos amar e constantemente ele manifesta esse seu amor. Então, vou ler mais uma vez o verso 16, onde diz: e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante deles, apesar de nossos muitos pecados. Então, o pecado não é mais causa de separação de Cristo.
O pecado é o que manifesta a graça. A graça é escandalosa, a graça é abundante. A graça não cabe na nossa mente. Não cabe na nossa mente. Constantemente, vocês veem pessoas revoltadas porque pessoas que mataram, que roubaram, que adulteraram, que fizeram todas as atrocidades, se convertem. E fala assim, agora é fácil. O cara mata, rouba, faz isso e aquilo e se converte. A mulher fazia isso e agora se converte. O homem fazia milhares de coisas e agora se converte. Assim é fácil. Somente quem, passador do arrependimento, sabe o que é essa graça. E sabe o peso da consequência dos seus atos. Porque pode enxergar o tamanho, quanta morte reinou sobre a sua vida. Então isso não pode ser explicado de forma natural. É necessário ser aplicado pelo Espírito a esses corações. É necessário que o Espírito convença essas pessoas do tamanho do pecado no qual elas estavam inseridas, para que elas possam enxergar o tamanho dessa graça. Então, por intermédio de um pecado de um único homem, depois, posteriormente, nós vemos Cristo reinar sobre os muitos pecados. Por que muitos pecados? Quando aborda essa questão de muitos pecados, ele não está levando em consideração mediante somente o pecado de Adão, porque nós continuamos essa herança pecaminosa. Nós continuaremos a pecar, nós não viveremos aqui neste mundo de maneira santa, mas isso não é uma licença para pecarmos, mas os pecados continuarão a existir no nosso mundo. Nós constantemente percorreremos esse reino dos céus e reino das trevas. Por vezes, pessoas que vocês veem como pessoas que aparentemente são cristãos genuínos, cometerem falhas, delitos, os quais envergonham o nome de Cristo, mas isso justamente para mostrar o tamanho da graça do Senhor que escolhe salvar inúmeros e miseráveis pecadores, do quais nós estamos entre eles. Então, é importante olharmos quando vemos Romanos, do qual ele não exalta o homem, mas ele glorifica o nome do Senhor, apontando para essa graça que escolhe salvar o homem, apesar de tudo que ele fez. Então, isso é uma palavra de esperança, onde esse reino nos foi dado. Gostaria que vocês abrissem em Colossenses, capítulo 2. Melhor, vamos ler a partir do 1. Esse resgate se dá única e exclusivamente por conta da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? O termo misericórdia deve estar completamente infundido dentro de nós. Entendemos que a misericórdia é quando eu deixo de receber aquilo que eu merecia receber. A graça é eu receber aquilo que eu não conseguiria, não sou digno de receber, e a misericórdia é não ter aquilo que eu deveria ter, o que eu merecia. O que nós merecíamos era a morte. No entanto, nós vemos que Cristo escolheu nos entregar a vida por intermédio deste resgate, o qual é mencionado em Colossenses de maneira muito clara. Então, observe que por intermédio de um verso, nós vamos agora abrir uma janela, sabe? Uma expansão. Sabe quando você cria mapas mentais, agora você cria mais assim, vai abrindo? É mais ou menos isso que acontece. Essa carta que também foi escrita por Paulo, nós vemos essa carta escrita num ambiente onde ele estava preso, mas preso com a alma livre, utilizando todas essas escritas para apontar o que seria esse reino. Acharam ali? Colossenses capítulo 1, verso 13. Acharam? Olha o que diz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as
coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Observe que nós vemos esse selo de paz que é estabelecido por intermédio do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi feito mediante o pecado. Necessário era alguém morrer e expiar o pecado por intermédio do sangue. Vocês vão ler o Antigo Testamento, vocês vão ver que todas as leis cerimoniais apontavam para a necessidade de um sangue do qual haveria de resgatar aquele povo. Os pecados, antes as pessoas cometiam pecados, elas tinham que ir até o sacerdote pegava, sacrificava um animal, essas pessoas pegavam, explicando a grosso modo, pegavam um carneirinho que estava no convívio deles, o carneirinho mais bonitinho. Tá? Se fosse aqui no Brasil, você ia falar assim, vamos levar esse daqui que não é tão bonitinho, você ia pegar de alguém. Não, tinha que ser algo seu. Então, imagina que ele pegava o carneirinho, colocava o carneirinho, a pessoa colocava a mão sobre o carneiro, confessava os seus pecados, de maneira que esse carneirinho serviria como sacrifício para apaziguar os pecados que haveriam de ser pagos por intermédio do sangue de outro inocente. Não poderia ser manco, não poderia ser cego, ele tinha que ser um carneiro perfeito. Era esse sacrifício que era agradável a Deus, do qual estava apontando para Cristo. Então nós vemos que tudo isso era uma exigência de nosso Deus. Uma exigência de nosso Deus, do qual, por intermédio do sangue, representava a vida. O sangue sempre teve o sinal de vida. Tanto que o ser vivo possui sangue, é onde está a vida do homem. Então, você vê ele apontando justamente para o sacrifício de Cristo. No final das contas, quem mata Jesus? Embora o homem, sendo completamente responsável, foi feito à vontade de Deus, derramando sobre o seu próprio filho a ira que deveria recair sobre nós. Isso é inexplicável para o mundo. É loucura para o mundo isso. Como que um Deus bom, porque o conceito de bondade é completamente deturpado, faz isso? Ele mata o seu próprio filho. É inexplicável para o mundo, porque eles não conseguem sequer imaginar a dor de um pai sacrificar e fazer recair a sua ira sobre um filho inocente. É inexplicável. É inexplicável, não dá para supor o tamanho da dor de Deus, de suportar ver seu filho inocente morrendo para fazer outros filhos. Ainda que ele houvesse de ressuscitar, o mínimo de dor que nossos filhos sentem é como se fossem punhais cravados em nós, que somos humanos, falhos e pecadores. Imagine a dor de Deus de ver o seu filho, do qual meramente foi imputado sobre ele pecados que jamais ele cometeu. Esses pecados que nós somos responsáveis. Nós somos os miseráveis que merecíamos aquela morte, mas nós não suportaríamos a dor da condenação eterna. Nós lemos que o mundo passará, mas a condenação jamais passará. A condenação para aqueles que ofenderam e não reconheceram Cristo como seu único suficiente Salvador será eterno. Essa dor será eterna, no fogo que jamais se apaga. Essa é a realidade do Evangelho. É desagradável? Claro que é desagradável. Agora, se você deseja viver a vida do jeito que você quer, você tem todo o direito. Mas você terá as consequências na eternidade, por conta de não confiar que essas palavras eram verdadeiras. Confiando que essas palavras são verdadeiras, você verá que o seu coração será transformado. Você verá que os seus olhos serão abertos e você poderá fazer essa distinção entre reino das trevas, reino da luz. Você poderá ver essa concepção do que é esse Deus misericordioso que escolhe te salvar por intermédio do sacrifício do seu filho, sendo substituto pela sua vida. Então ele aponta para Jesus aqui como o Criador e o sacrifício perfeito. Do verso 21 em diante diz: Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos. Será que ele está falando conosco? Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Será que nós estávamos separados ou continuamos separados pelos nossos maus pensamentos e ações? Observe que ele fala de passado, porque aquele que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, os maus pensamentos e ações não são mais coisas naturais,
natural daquilo que emana de nós. Não estou dizendo que nós não temos maus pensamentos e más ações, mas isso não reina mais sobre nós. São acidentes de percurso. E ele está tratando de maneira muito bela tudo isso, e ele continua a dizer: agora, porém, no verso 22, agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. O que significa isso? O que significa isso? Você foi um miserável, um adúltero, um assassino, um mentiroso ou qualquer coisa que seja, e você reconheceu que você pecou contra o Senhor e se arrepende. E agora, você pode se achegar a Deus. Você pode se achegar a Deus porque você foi remido pelo sangue de Cristo. E agora nos permite acesso ao nosso Senhor. Não há outra forma de ter acesso a Deus, senão por intermédio do sangue de Cristo, vertido na cruz do madeiro e aspergido sobre as nossas vidas. Então nós podemos agora nos apresentar diante do Senhor e olharmos, falar assim: Senhor, como eu sou miserável, Senhor. Eu sou responsável pela morte do teu filho, me perdoe. Não há um dia que eu não me lembre de pedir perdão pelos meus pecados. Pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Os pecados que eu irei cometer, intencionalmente e ocasionalmente. Eu não espero que eu não peque mais, mas eu espero e deposito a minha confiança no Senhor, que haveria de perdoar os meus pecados. Imagina com a consciência de: eu pequei e estou distante de Deus. Você passaria a vida inteira achando que você está distante de Deus, porque você pega por intermédio dos seus pensamentos, das suas ações, diariamente. Nós pecamos todos os dias, inclusive nas nossas omissões, não fazer o que deveríamos fazer. Então, nós temos agora essa possibilidade de chegarmos ao Senhor livres da culpa. Aqui eu digo possibilidades porque muitos realmente ainda não enxergam isso como verdade. Então, eu encorajo a se achegar a Deus, confessar seus pecados, reconhecer que são miseráveis pecadores que necessitam de um grande Salvador, porque sozinhos não poderão habitar o céu. O verso 23 diz: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Olha que interessante, ele já começa a retratar aqui como que um homem vive, que foi transformado. Tentem compreender do que se tratava essas cartas. Essas cartas eram direcionadas a um povo e elas eram lidas para que eles pudessem seguir aquilo que era ordenado por Deus. Ordenado por Deus de maneira sobrenatural, utilizando a vida desses homens, mas através de coisas comuns. Então ele apontava um caminho que glorificava o nome do Senhor. Então diz: não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Quando ele diz acerca das boas novas, o que são as boas novas? As boas novas é o evangelho que foi proclamado. As boas novas era a concretização daquilo que apontou no Antigo Testamento, que haveria de vir o Messias, o sacrifício perfeito, que haveria de revogar a morte que reinava sobre todos, de forma que aqueles que confiassem nela seriam resgatados do poder das trevas. Então ele exorta eles para não se afastarem. Não se afastarem. Nós recebemos essa exortação todos os dias, que devemos permanecer fiéis. Fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, mantermos-nos diligentes, mantermos com as guardas levantadas, encarando as adversidades do mundo. Ah, mas eu fiz isso porque fez aquilo comigo. Não é resposta, não é justificativa. Porque nós agora estamos realmente revestidos com as armaduras da fé. A palavra é nosso alicerce e nós depositamos a nossa esperança naquilo que ela diz. Continua dizendo no verso 24: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo. Observe que ele está aqui se alegrando em meio à tristeza, e ele está trazendo acerca de uma verdade
do qual antes era oculta. Era o segredo agora revelado. E hoje ainda nós queremos uma nova revelação. Nós queremos uma palavra, uma novidade. Não existem novidades no Evangelho. O segredo já foi revelado. A palavra já foi proferida. E isso é mais do que suficiente. Observe que ele diz: essa mensagem foi mantida segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo. Qual é a mensagem secreta que foi revelada ao povo santo? Deus habitando a terra em corpo humano, servindo como sacrifício definitivo e perfeito. Essa é a boa nova. Confie no nosso Senhor e Salvador. Continua dizendo no verso 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Aqui ele está abordando a totalidade da mensagem. A mensagem deve ser proclamada a toda criatura. Não há mais judeus e gentios. Nós vimos isso em Romanos. Não existe mais essa divisão. Existe apenas uma raça, a raça humana, do qual deve ser proclamado o evangelho a toda criatura. Branco, preto, amarelo, azul, japonês, hindu, chinês, africano. A mensagem do evangelho agora é proclamada a toda criatura. Rico, pobre, alto, baixo, não há distinção. Este evangelho é o que salva qualquer tipo de ser. Continua dizendo. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Observe que ele traz aqui uma parte deste segredo, que Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, o reino está em nós. Nós somos participantes do reino. Lembra que diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo? Se isso está englobando o reino celestial. Nós somos parte do reino celestial e nós somos responsáveis pela manifestação do reino na terra. Como manifestaremos o reino na terra? Vocês vão ver através da vida que nós vivemos, que glorificam a Deus, não por conta daquilo que nós somos capazes de fazer naturalmente, mas por conta do que Cristo nos fez ser, já que não poderíamos ser por nós mesmos. Continua dizendo no verso 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Observe que era Paulo, um dos mais eruditos, ele era dependente do Senhor. Imagine que hoje nós queremos nos arrogar do nosso conhecimento, das nossas sabedorias. Nossas sabedorias são completamente ínfimas perto do poder de Deus. Nós dependemos única e exclusivamente do poder que atua em nós. Que possamos proclamar esse evangelho também a outras pessoas, sabendo que o evangelho é o poder de Deus para atuar sobre o ser humano, independente de quem nós somos. Por que eu digo independente de quem nós somos? Talvez muitos de vocês olhem, Galego, mas ainda não sou capacitado, mas isso e aquilo. Se Cristo morreu por você, você já está capacitado. Galego, mas eu não preciso fazer nada. Não, você precisa demandar estudo, leitura da palavra, mas isso Deus utilizará para a honra e glória do nome dele. Então você faz, mas é Deus operando em você, por intermédio do seu poder. Continua no capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e do que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham a plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Então, observe que ele vai sempre contando acerca do segredo. Qual que é o segredo de Deus? Cristo. Pense que as religiões do mundo, existem duas religiões apenas. Eu divido em duas. A religião que o homem se salva por intermédio das suas boas obras, das suas ações, e a religião do qual o homem não pode se salvar porque nasceu completamente morto, seus delitos e pecados, e o homem não podendo se salvar sozinho, Deus envia seu Filho unigênito para morrer na cruz, para conceder a salvação que o homem jamais poderia conquistar. Então só tem dois tipos de crenças. Você vai ver todas as outras crenças, à exceção do protestantismo, que reivindica a palavra de Deus como soberana e única regra de fé e prática, reivindica isso. O homem não podendo ir até Deus, então Deus vem até nós. As outras crenças vão falar assim, por que você vai se salvar? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então o homem sempre se valendo daquilo que faz. Não que nós façamos essas coisas, mas nós não arrogamos a nós essa capacidade. Nós cremos que é Deus que infunde seu Espírito em nós e faz com que o pecado
agora não tenha mais domínio sobre a nossa vida. Então são dois mundos completamente antagônicos, tá? Essa religião é falsa, essa outra é verdadeira, porque se enquadra no padrão bíblico. Galego, você está ofendendo as outras religiões, que se ofendam. Porque a palavra de Deus está aqui, todos nós ofendemos a Deus constantemente. Então deixe que os outros se ofendam por conta do que a palavra diz. Porque nós ofendemos a Cristo. Pense que nós estamos falando aqui justamente daquele que nós fomos responsáveis pela sua morte. Se ele estivesse aqui hoje, mais uma vez, nós também o mataríamos, porque nós somos seres completamente malignos e rebeldes à sua palavra. Nós não nos curvamos diante daquilo que deveríamos nos curvar. Somente o Espírito atuando em nós. Então continua a dizer. Verso 3 do capítulo 2. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nele quem? Em Cristo. Onde nós temos buscado conhecimento? Nós temos buscado conhecimento em todos os lugares, menos em Cristo. Nós não buscamos conhecer quem é este Cristo que nos salvou e para que nos salvou e por que nos salvou. Nós gastamos tempo com redes sociais, nós gastamos tempo com nossos afazeres diários, mas poucos gastam tempo tentando conhecer e desfrutar desses tesouros. E tenha certeza que você não verá ninguém que gastou sua vida conhecendo os tesouros ser decepcionado, se decepcionarem por terem gasto tempo nessa vida. Mas eu já vi milhares de pessoas nos seus leitos de morte se decepcionarem e falarem assim, não acredito que eu vivi tanto tempo para isso, para esse fim. Você vê constantemente pessoas que já estão um pouquinho mais velhas falando assim, como eu me arrependo da forma como eu gastei meu tempo. Mas eu nunca vi uma pessoa que gastou seu tempo no Senhor se arrepender de ter gasto seu tempo no Senhor. Então use seu tempo de maneira sábia, porque é isso que vocês são agora, filhos do reino de Deus, chamados para uma verdadeira vida. E continua a dizer, só falta mais 58 versos. Verso 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Olha que interessante, então ele estava trazendo palavras para aqueles homens, para que eles não fossem enganados e tivessem uma concepção falsa do que era o segredo que era oculto e agora foi revelado. Nós vemos então de maneira clara Paulo trazendo essa palavra. Ele continua dizendo, no verso 6, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então você vê ele falando para ter conhecimento, e depois que você conhece, você edifica a sua vida naquilo que é verdade. Ele diz ainda no verso 7, na segunda sentença, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. O que é a gratidão? A gratidão é o que nos traz aqui numa terça-feira de frio. A gratidão é o que nos traz aqui domingo, 10 horas da manhã, porque nós entendemos que nós somos gratos pela vida que nos foi dada. Nós não estamos aqui fazendo uma barganha com Deus. Ó, Senhor, eu fui lá terça-feira, abençoa aí. Não, nós fazemos por gratidão, nós não ofertamos porque nós esperamos que seja multiplicado, nós ofertamos porque entendemos que tudo nosso pertence a Ele, e nós rendemos glórias à vida porque Cristo nos resgatou, e nós queremos que mais pessoas conheçam essa palavra. Nós estamos aqui única e exclusivamente por conta da gratidão, a gratidão que não é um fruto nosso, tá? A gratidão que é gerado por Deus em nosso coração e faz com que a gente enxergue aquilo que antes nós nos rebelávamos. O verso 8 começa a retratar mais coisas ainda que apontam para esse reino antagônico, esse reino dual, e vocês poderão enxergar. Olha o que diz, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Olha que interessante, princípios espirituais deste mundo e filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano. Ele está tentando trazer para aqueles homens que nem tudo que os outros falam é verdade. Por mais que aparentem ser atraente, não se tratam de verdades. Eu acabei de mencionar outras religiões, as outras religiões aparentam ser verdades. Você olha e fala assim, olha como a pessoa vive. Perfeito, se não tem Cristo, habitará no inferno.
Ah, mas viver uma vida assim, se não tem Cristo, habitará o inferno. Ah, mas eu não acredito em inferno. Você acredita no que você quiser, mas segundo a própria palavra, dirá que aqueles que não se esconderam em Cristo, não se refugiaram em Cristo, habitarão o inferno. Então, essas filosofias são apenas raciocínios humanos, do quais não poderão levar ninguém a habitar no reino celestial. Continua a dizer, no verso 9: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Olha que interessante. Porque estão nele, vocês também estão completos. Vocês se julgam completos? De forma alguma, mas ele nos diz isso. Ele sabe quem nós somos em nossas imperfeições e ele está executando em nós, através do Santo Espírito, esse processo de santificação. Lembre-se, a regeneração é quando eu saio da lama, santificação é a lama sendo tirado de mim. Então, este processo, ele já olha como completo, porque ele não olha a trajetória, ele olha o princípio e o fim. O fim é nós nele, somos nós nele, um em Cristo. Então, nele não há imperfeição. Em mim ainda habita imperfeição, mas nele não. Como explica isso para os outros? Porque as pessoas olham o cristão e falam assim, esse daí tem que ser perfeito, você não é cristão? Por que você se irritou aquele dia? Por que você não me atendeu daquele dia? Porque daí as pessoas vão colocar a concepção de perfeição dentro daquilo que eles imaginam dever ser perfeito. Por isso que nós somos cobrados enquanto cristãos. Não que nós não haveremos de corresponder a essas expectativas. Porque você vai, de fato, você vai fazer um negócio, você espera que a pessoa é cristã, você fala assim, fiz um negócio que o cara esperava que ele fosse cristão, mas olha aí o que deu. Fui acreditar. Um cristão pode te decepcionar? Pode, você pode decepcionar outra pessoa? Lógico que pode. Porque, embora sejamos a imagem e semelhança de Cristo, nós não somos Cristo, nós somos falhos, mas isso também nos dá o direito de manifestar o reino das trevas. Então nós temos que estar sempre vigilantes para manifestar esse reino do qual agora nós fazemos parte. Continua a dizer. Verso 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Olha que interessante, você antes era escravo do pecado. Em Adão você se torna escravo do pecado, agora ocorre esse rompimento de você e o pecado. Agora você não é mais conduzido pela sua natureza humana, pela sua natureza adâmica. Antes você não poderia resistir ao pecado, agora você pode resistir ao pecado. Você consegue dizer não ao pecado. Antes você não conseguiria dizer não, porque os seus desejos estavam todos inclinados para isso. E agora o Espírito agindo em você te concede a graça de viver conforme a vontade de Deus. Continua dizendo no verso 12. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos para a nova vida. Então existe o antes, uma vida velha e uma vida nova. Faz sentido viver uma vida velha numa vida nova? Não, você deixou para trás. Então não faz mais sentido olharmos sobre esse aspecto. O reino de trevas foi deixado para trás, agora habitamos no reino de luz. Não porque somos bons, mas por conta deste grande poder que nos tirou do mundo dos mortos. No verso 13, ele começa a retratar isso de maneira muito bela. Olha como diz. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Mas vocês estavam mortos? Depende o que é morto. Ele está abordando aqui as questões espirituais. Onde reina o pecado, reina a morte. Ainda que aparenta ter vida, é uma vida ilusória. Quando o peso do pecado for revelado, ele verá o quanto é morte. Eu estava morto em meus delitos e pecados e enxergava que eu tinha vida. Mas quando meus olhos foram abertos por intermédio das Sagradas Escrituras, eu vi que tudo que eu vivia era meramente trevas. E daí você chegava e falava assim, mas tinha tanta clareza de luz? Sim, são os falsos ensinos, as filosofias vazias, as invenções enganosas, provenientes meramente de raciocínio humano. Continua a dizer, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz.
Verso 15. Deste modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Observe que nós não estamos vivendo diante de uma guerra, onde o bem e o mal estão aí para ver quem vence. Jesus venceu essa guerra na cruz do Calvário. Existe uma guerra, sim, a carne e o espírito que habita dentro de nós. Por isso que nós todos os dias clamamos ao Senhor para nos dar força para resistirmos e possamos manifestar este reino de luz do qual nós fomos inseridos. Verso 16. Portanto, não deixem que ninguém os condenem pelo que bebem, pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo, unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Olha que interessante. Ele está abordando aqui uma falsa filosofia, que é uma falsa religião onde é tomada por uma série de procedimentos, por uma série de rituais, mas completamente longe de Cristo. Nós podemos viver isso? Claro que sim. Se não vigiarmos e estivermos atentos à palavra, nós vamos ser completamente legalistas e apontarmos para aquilo que nós devemos fazer como se fosse uma troca. Eu faço isso e recebo isso. Não, o porquê eu faço o que eu faço. Lembrando que tudo isso que ele mencionou estava contido no Antigo Testamento, revelando Cristo. Então, essas datas comemorativas, essas questões estavam meramente presas a uma revelação posterior. Aqui ele aborda a questão de anjos. É muito interessante entender isso também. Na adoração de anjos, existem crenças hoje que adoram anjos. Tem pessoas que acendem velas para o seu anjo da guarda e colocam ali como se tivesse. Eles catalogam os seres ali celestiais, angelicais, querubins, serafins, colocam uma ordem e falam de tudo isso, o qual a Bíblia não nos fala sobre isso. Nós cremos sim que Deus envia seus anjos, mas para serem preservadores do seu povo eleito, para mantermos seguros, para nos manter seguros, mas não significa que tem um anjo com você aí, com o nome que está ali, tá? Isso daí é tudo ilusão, do qual foi muito difundida já, hoje parou um pouquinho, mas em vários lugares você vai ver, estou vendo um anjo aqui, o anjo apareceu, o seu anjo está ali, está aquilo, mas isso são coisas do quais nós não vemos respaldo nas Sagradas Escrituras, e nós não podemos nos iludir com essas coisas. Lembre-se que ele fala acerca disso de maneira muito veemente, e naquele tempo já acontecia, quanto mais hoje. Existem até pessoas que colocam, olha aqui, o anjo está aqui, filma e põe um negócio ali, uma sombra, olha meu carro, está filmando um anjo, apareceu isso e aquilo. Irmão, não caiam nessa não, tá? Prestem muita atenção, se prendam ao que as Sagradas Escrituras dizem. Então continua dizendo no verso 20, vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, você vê os princípios espirituais desse mundo e os princípios espirituais do reino de Deus. Existe sempre esse antagonismo, mas é muito difícil de explicar isso. Porque como que você explica para a morte, sendo que a única coisa que os outros entendem morte é morrer, morte morrida, de estar fedendo? Porque as atitudes deles, eles não conseguem sentir o odor de túmulos abertos. Nossas atitudes, por vezes, correspondem a túmulos abertos, o cheiro de podridão das nossas atitudes, das nossas palavras. Tudo isso ele vai mencionar posteriormente, do qual eu também abordarei com vocês. Continua dizendo, verso 20, na segunda sentença. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza humana pecaminosa. É natural você ver determinadas crenças tentarem adequar as pessoas a um padrão. O seguinte, todo mundo vai ter que se vestir que nem o galego agora, porque nós estamos aqui, né, Igreja Confronto, e é assim que funciona. Você quer, você não quer, não fica aqui. Daí cria um bando de pessoas vestindo todo mundo igual, com o mesmo padrão. Não, agora ninguém vai mais raspar o pelo do sovaco. Daí um fala, beleza, também vou. Tem umas que já tem o pelo grande e a gente aceita.
Normal, né, Bolívia? A gente segue desse jeito. E não tem problema. Não tem problema. Aqui é lugar disso, dessa diversidade. Uma pessoa se veste de um jeito, outra pessoa se veste de outro. E nós não nos importamos com isso, porque o alvo sempre será Cristo. O alvo sempre será o nosso Senhor. Não se trata de regras que nós vamos implantar, porque a regra que é implantada é se vestir com ordem e decência, é você se comportar conforme os padrões do reino celestial. Mas ninguém falou o tamanho do seu cabelo, ninguém falou se você podia ou não pintar o cabelo, se podia ou não pintar o rosto, passar batom, passar maquiagem. Tudo isso é fruto de uma natureza humana, de uma religião do qual transpõe muita abnegação, mas pouco daquilo que diz as Sagradas Escrituras. E não se espantem, porque essa é a realidade. Vocês vão ver, as seitas normalmente fazem isso, tá? Vão fazer, vocês não têm que fazer isso. Não, vocês não são obrigados a fazer nada. Se não for por gratidão, não faz nada. Você não precisa ofertar aqui, porque senão você vai para o inferno. Você precisa fazer porque você entendeu. Você precisa vir aqui porque você entendeu. Se não é por isso, não tem por que você estar junto. Se você não foi unido por Cristo, se nós não estamos unidos por Cristo, não há razão para estarmos unidos. Se é meramente uma conveniência, um network, ou porque acha bonitinho ou legal por alguma coisa, são todas coisas passageiras que nada se aproveitarão para a eternidade. Então, continua a dizer. Vou ler mais uma vez o verso 23. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza humana pecaminosa. Muito pelo contrário, tá? Por que eu quis ler de novo? Porque nós olhamos essas coisas e falamos assim, olha aqui, essa pessoa deve ser do fogo mesmo. Olha ali, olha o cabelo dela, olha como ele se veste, olha como ele fala. Ou varão de fogo, vai falando. Daí você olha e fala assim, não, essa pessoa deve ser pá mesmo. Daí você começa a conviver um pouquinho e fala, ixi, não é. Mas não adianta também a gente não parecer e não ser também. Então, vocês não parecem com nada, mas se a gente não é também, a questão é, nossas palavras devem apontar para Cristo, nossas atitudes devem apontar para Cristo, o nosso modo de se vestir deve apontar para Cristo. Então, isso daí não é uma liberdade para viver de qualquer jeito. É uma liberdade assistida pela palavra e nós seguimos aquilo que ela diz. E aqui ele vai trazer de maneira mais prática todas essas instruções para essa vida. Verso 3, ou capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Verso 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Lembre-se que nós abordamos no sermão passado, Gálatas 5, foi no passado ou no retrasado? Acho que foi no passado, que nós abordamos isso, e aqui ele retrata exatamente sobre isso, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado, o mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Então observe que ele não descaracteriza o que eles eram. Ele fala assim, vocês eram assim, nós éramos assim. Eu fico até constrangido quando eu leio esse rol, porque eu me enquadrava em todos, e fico com medo de ainda estar enquadrado em algum deles e sequer notar. A nossa linguagem, a nossa vida, será que representa um reino vindouro? Ou nós estamos nos moldando meramente a uma forma de falar, um ritual de terça e domingo e pronto? Se você vem aqui terça e domingo e só aconteceu isso, na sua vida a única coisa que aconteceu é que você tem 2 eventos na semana, alguma coisa está errada. Se você continua com essa vida de maledicência, de palavras, de linguagem obscena, de ira, de raiva, de maldade, alguma coisa está errada no seu coração. Isso também não é causa de desespero, mas é causa de súplica, clamando ao Senhor, Senhor, retire de mim, faça morrer os meus desejos.
A palavra serve para isso, para apontar o nosso pecado. A palavra é um espelho perfeito, e os espelhos perfeitos que a gente faz, a gente quebra. Todo mundo quer o espelho, mas não tão bom assim. Quem trabalha com loja sabe, chega no espelho lá, eles colocam uma luz bonitinha, que possa pegar a sua melhor parte, tem determinado lugar que não pega daqui, porque daí pega celulite na hora que mostra, o espelho da sua casa já quer olhar de longe, você vai tirar uma foto, você fala, não, vamos pôr um filtro aí. Nós não gostamos de enxergar a verdade, e a Bíblia relata isso. A Bíblia relata a verdade. Relata a verdade para que nós possamos ver aos olhos de Cristo e a maneira como Ele nos enxerga. A gente pode enganar todo mundo. Lembra que estava aqui o cara todo bonitinho, mas que não era. Que nós não sejamos esses. Que Deus possa trazer à clara quem nós somos e corrigir nossos caminhos, porque sozinho nós não conseguimos também. Continua a dizer, no verso 9, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. A mentira parece ser tão boa. Dependendo da mentira, é válida. Muitos dizem isso, tá? É só uma mentirinha. É só uma mentirinha, não pega nada. Não pega nada no inferno. Para nós pega. Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. Você não deve satisfação para as outras pessoas. Mas daí nós vamos colocando pequenas mentiras e vamos nos corrompendo. Não vou fazer. Porque eu não vou fazer. A gente tem que aprender a falar não. Manifestar as nossas opiniões. Porque às vezes no interesse de agradar homens, nós pecamos contra o Senhor. Quantas mentiras nós contamos diariamente? Diariamente. Diariamente. É impressionante como nós somos seres malignos, né? Ó uma mentira eu confessando para vocês. Estava indo levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, daí tem um tapeceiro que arruma algumas coisas em casa, daí tinha a cadeira que não foi o que ararabicou, foi uma cadeira que tinha quebrado. Eu levei para arrumar, mas eu não fui buscar ainda. Daí eu cheguei, o que eu vou falar para ele? Ele falou assim, eu estava procurando seu telefone. Mentira, nem estava procurando o telefone dele. Daí na hora eu falei assim, mas por que eu menti, mano? No mesmo instante, eu falei assim, olha que miserável. No mesmo instante, eu tinha pensado, falei assim, vou ligar para ele, para dar uma satisfação, porque faz tempo que está ali. Mas eu não estava procurando o telefone dele, era uma forma de eu puxar um papo, de eu não parecer, para eu manter uma aparência. Que pena, não falei com você não me ligou, não te liguei. E aí, tudo bem? Passo aí, pego depois a cadeira, acabou. Era muito mais simples. Mas o que a gente faz? A nossa natureza grita. Vocês estão lembrando de mentira de vocês ou só estão dando risada da minha? Bom. Só da minha, você não mente. Mas são essas pequenas coisas que nós devemos olhar. Por quê? Vai acontecendo essas mentirinhas e a gente vai contando outras, e outras, e outras, e outras. E depois a gente nem lembra das mentiras mais que a gente contou. A gente nem lembra. Na hora que vai ver, a gente vai viver uma vida. Então fale a verdade. Um povo de Deus, um povo que foi redimido, um povo que habita no reino celestial não mente. Fala a verdade, custe o que custar. Lembre-se, uma frase que vocês devem gravar. Que me fira com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Da mesma forma para os outros. Que nós possamos ser verdadeiros no nosso relacionamento. Galego, você fez tal coisa para mim, eu não gostei, mano. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque senão a gente vai guardando rancor no coração, a gente vai criando milhares de coisas que são todas armas do diabo para nos prender. Tal coisa aconteceu, irmão. Já era, passou. É muito mais louvável viver desse jeito. Mano, você deu uma falha comigo ali, hein? Falei por quê? Porque você falou que ia fazer isso e não fez. Fiquei chateado. O cara chega e fala, desculpa. Beleza, acabou. Vai doer um pouquinho, mas vai passando. O problema é ficar o dito pelo não dito. Então, creio que no nosso meio, na igreja, o principal é isso, porque a mentira é o que faz mais parte do nosso dia a dia, e a mentira normalmente se passa por verdade. Então, a gente não consegue notar, a gente não consegue ver quando estão mentindo. Então, é muito raro, porque o intuito da mentira é justamente se passar por verdade. Continua dizendo. Vou ler mais uma vez o verso 9, só para esmagar um pouquinho mais.
Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza, se é que se despiram, está escrito na NVG dessa parte, e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo, não é se tornar parecido com o galego, não é se tornar parecido com Nicodemos, com qualquer que seja a pessoa, com Paulo, com Pedro, é se tornar semelhante a Cristo. E se tornar semelhante a Cristo não é meramente fazer o que Cristo fez, mas ter a mesma mente de Cristo. Porque nós podemos fazer as mesmas coisas que Cristo fez sem tornar a mente de Cristo. Nós fazemos caridade porque queremos nos tornar parecidos com Cristo, mas não fazemos pelas razões corretas. Então, às vezes a gente pode fazer algo que aparentemente é lícito, mas completamente ilícito em sua concepção. Continua a dizer, verso 11. Nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. A questão que ele está dizendo aqui é fácil, não importa o que você é ou o que você não é. A questão é Cristo vive em todos que foram regenerados por ele e isso é perceptível. Tem pessoas que a gente anda que eu falo, mas isso daí não nasceu de novo. E tudo bem. Por quê? Quem vai operar nele? O Espírito Santo. Não sou eu que vou falar, acorda, na hora que ele estiver aqui, eu vou falar e pregar o que deve ser pregado. Talvez, se for uma pessoa mais próxima, eu vou chegar e ministrar a vida dele. Mas não somos nós que transpomos as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Nós sabemos que há um tempo determinado por todas as coisas e nós cremos que Deus há de operar. E se ele de fato vive em todos, como ele diz, nós cremos que em breve ele se manifestará. Continua a dizer no verso 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que interessante, ele manda a gente se revestir. No verso 12, visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pensa que isso daqui sempre vai voltar para a gente, porque nunca seremos bondosos o suficientes, humildes o suficientes, mansos e muito menos pacientes. Então, nós temos que nos revestir disso. Como? Diariamente. E por vezes é esse ambiente que nós temos que nos faz viver dessa forma. Por vezes seu irmão que está ali fazendo um monte de coisas é justamente para você exercitar a sua paciência. Então aquela mentira que seu irmão conta, você fala assim, vou ter paciência. Sabe quando você nota que está mentindo para você? Assim, tá bom. Aí é o momento de você ser paciente. E é o momento de você também não praticar a mentira. Então, nós temos muita misericórdia para com os outros, porque essa misericórdia é estendida a nós. Continua no verso 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, às vezes a gente vai olhando e fala assim, eu lembrei do mentiroso, eu lembrei disso. Opa, acabou. Perdoe. Acabou. Observe que as cartas de Paulo são bem diretas. Verso 14 diz, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. Observe essa característica, com o coração agradecido. Com o coração agradecido. Nós cantamos não meramente como estivermos invocando ao Senhor, a presença de Deus. Se eu cantar certo, Deus vai descer e a atmosfera vai mudar. Não, nós cantamos porque nós somos gratos pelo que Ele fez. Por isso que nós devemos prestar atenção ao que nós cantamos e sempre remetendo o pensamento a uma gratidão por aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Continua no verso 16, caminhando para o fim dessa parte, nós retornaremos para o texto. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos com toda sabedoria. Eu quis voltar justamente nisso porque às vezes passa despercebido. Ensinar e aconselhar uns aos outros. Ele está mandando quem ensinar e aconselhar? Nós quem? Todos.
Às vezes vocês falam, não, só vou falar se o presbítero falar, se o pastor falar, se o diácono. Nós, se Cristo está em nós, todos nós temos a capacidade de ensinar e aconselhar uns aos outros. Nós somos o corpo de Cristo, comprados por um alto preço, que a gente não se esqueça dessas advertências. Então, verso 17 diz, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Voltem lá no verso do qual nós estamos expondo e vocês terão a clara compreensão daquilo que foi dito. Nós podemos ver claramente como que é reinar em vida. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Então, nós lemos aqui como que os homens agiam. Impureza, fazendo milhares de atrocidades. E nós vemos, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida. Como que reina em vida? Não vivendo que nem vivia quando estava nas trevas. Então nós já reinamos em vida quando nós vemos nossos desejos malignos serem subjugados pelo Espírito de Deus. Irmão, eu era adúltero, eu mentia, eu era pornógrafo, eu era maledicente, eu era mentiroso, eu era egoísta, eu era glutão, eu era mais alguma coisa aí? Fala aí que você já se enquadrou em todos esses. Mas qualquer uma dessas coisas, vocês vão ver, agora nós pertencemos a outro reino, isso não domina mais nossas vidas, nós lutamos contra isso, e essa luta vai ser constante, tá? Eu era adúltero, beleza, então presta atenção, porque você vai ter que lutar o resto da sua vida, porque você não foi canonizado, não tem uma auréola em cima de você, então é a vida inteira. Não, antes eu era alcoólatra, perfeito, não vai frequentar mais tal lugar, porque agora você foi transponível para o reino de luz. E agora devemos, se estamos de fato em Cristo, reinar em vida. E justamente, diz aqui, terminando o verso, diz, e todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Não é pela sua capacidade, é por conta da misericórdia de Cristo, que escolheu salvar cada um de nós, miseráveis pecadores que éramos. Agora nós somos chamados de filhos amados, porque Deus escolheu derramar sobre seu Filho a ira que deveria recair sobre nós. Que nós possamos agradecer ao Senhor e clamar por misericórdia de todos aqueles que estão perdidos, inclusive amigos, familiares e parentes, crendo que nossas vidas serão utilizadas para que eles possam ser alcançados para a honra e glória do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e pensar por um momento acerca daquilo que foi dito. Quando nós fechamos nossos olhos e remetemos nosso pensamento à meditação, a meditação não é meramente a existência de nada dentro da nossa mente, mas sim pensar naquilo que foi dito e nos conduzir à ação. Por vezes as palavras nos apontam erros, apontam desvios do quais devem ser corrigidos, e nós clamamos a Ele reconhecendo que nós somos falhos e necessitamos do auxílio do Espírito Santo para que possamos ser corrigidos e vivermos de maneira que possa manifestar esse reino do qual nós agora fazemos parte. Não se trata meramente de conquistarmos mediante a nossa força, mas de usufruirmos e desfrutarmos daquilo que Cristo já nos concedeu, por intermédio do seu sangue derramado na cruz. Senhor, aqui estão seus filhos, Pai, aqueles que foram comprados por um alto preço. Nós clamamos a Ti, Pai. Nos faça seres diferentes. Nos transforme. Nos torne cada dia mais parecidos com Teu Filho, Cristo Jesus. Nos conduza, Pai, a sermos instrutores daqueles que estão perdidos, daqueles que estão cambaleando perante o caminho. Nos guie, Pai, de forma que Seu nome possa ser exaltado. Guarde os nossos pensamentos, guarde as nossas ações, nos conduza pelo caminho correto. Retire de nós, Pai, tudo aquilo que é contrário à Sua vontade. Senhor, se há entre nós aqueles que têm profanado o Seu santo nome, Pai, pedimos misericórdia sobre essa vida, primeiramente, e nos use, Pai, como disciplinadores, como pessoas que deverão instruí-los para que essa vida não se perca.
Nós oramos pelos nossos amigos e familiares. Nós colocamos em suas mãos essas vidas. Clamamos por eles, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que eles possam conhecer o Teu divino Espírito Santo, que Teu Santo Espírito Santo se revele a eles, de maneira que eles sintam a alegria e a paz jorrar de suas vidas. Nós agradecemos, Pai, por ter nos alcançado, pela Tua misericórdia, e pedimos que Seu favor continue sobre as nossas vidas, porque senão estaremos perdidos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Teu Filho amado, aquele ao qual suportou na cruz o peso da Tua ira, ao qual nós jamais poderíamos suportar. Nós exaltamos o nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Vamos entoar o último louvor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me, as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. As minhas mãos eu quero levantar.
Noite, boa noite. Paz, igreja. Vamos orar para encerrar. Domingo tem culto, né? Culto da família. Traga convidados, convide a galera, a família, os parentes, né? Aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti te rendemos graças, Senhor. Obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, que a Sua palavra penetre em nosso coração, ó Pai, e transforme nosso coração de carne, de pedra em coração de carne, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos trazer consciência a cada dia, Senhor. Que essa palavra venha entrar, Senhor, em nossos corações e mudar nossa mente, ó Pai, nossa forma de agir e pensar, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha caminhar conosco a cada dia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos permitir. Obrigado, Senhor, por ter nos adotado, Senhor, e sermos filhos, ó Pai. Obrigado pela Tua graça abundante sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, levar os nossos irmãos em paz para os seus lares, Senhor. Abençoa cada família representada aqui, ó Pai, qual ficou em seus lares, Senhor. E assim nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.